Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Controvérsias da Ortopedia, com o tema Tratamento Cirúrgico da Primoluxação do Ombro. Eu sou o Dr. Paulo Piluschi, do IAT de Passo Fundo, e irei conversar com meus colegas, doutores Márcio Cohen, do Grupo de Ombro e Cotovelo do Instituto Nacional de Ortopedia e Traumatologia do Rio de Janeiro, o INTO, com o Dr. Nicola Arquette Neto, do Grupo de Ombro e Cotovelo da Escola Paulista de Medicina de São Paulo, e com o Dr. Fábio Brandão de Almeida, do Grupo de Ombro do Real Hospital Português e Clínica Arthur de Recife. Nesse podcast, nós debateremos, então, sobre o tratamento cirúrgico e as controvérsias que existem ainda nesse tema, que é a primoluxação do ombro. E eu começo aqui fazendo uma provocação aos colegas. Os últimos trabalhos que nós temos publicados aí, a literatura sugere uma forte evidência de que realmente o tratamento cirúrgico na primoluxação ele tem um apelo muito grande e está muito bem indicado. Vocês concordam que todos os pacientes com primoluxação devam ser operados, devam receber um tratamento cirúrgico? Começo com o Márcio Cohen. Oi, Paulo. Primeiro, agradecer o convite, é um prazer estar com vocês aqui, principalmente num assunto que eu acho super interessante, porque tem algumas questões que eu diria até que é controversa. Eu acho que você já puxou a primeira delas, que é a indicação, que a gente cada vez mais realmente indica o tratamento cirúrgico, mas não, a resposta seria não. Não acho que todo paciente com o primeiro episódio, ele deveria ser operado. Eu não acho que todo paciente com o primeiro episódio, para ter sucesso no tratamento, precisa do reparo, vamos dizer assim, labral. Pelo menos essa é a minha experiência. E aí a gente discute quem é talvez esse grupo que o tratamento conservador pode ter uma grande chance de sucesso. Perfeito. Nicola, em que grupo de pacientes você acha que o tratamento cirúrgico ele é preferencial? Bom, principalmente nos pacientes, obviamente, que são mais ativos, mais jovens, que desempenham uma atividade física. Mas, assim, para mim, o passo fundamental da gente pensar no tratamento cirúrgico é saber qual que é a possibilidade de recidiva de um paciente na média qualquer, né? Então, se vocês concordam comigo, talvez um dos melhores trabalhos seja esse do Rovélius aí, que ele distribui lá 200 e tantos pacientes e acompanha durante muitos anos, aí tem estudo até com 25 anos, que determina 50% de recidiva no grupo de paciente que foi acompanhado, tratado não cirurgicamente. Então, vamos partir do princípio que um paciente jovem, que tem essa possibilidade do ombro luxar e tenha uma atividade física muito intensa e, eventualmente, pratica atividade esportiva ou até mesmo uma atividade profissional, eu acho que esse paciente, no primeiro episódio, ele deve ser encarado de uma forma diferente dos outros pacientes. É óbvio que você não vai operar todo mundo, porque você estaria operando 50% dos pacientes que não necessitam necessariamente de um tratamento cirúrgico no primeiro episódio. Então, acho que o primeiro passo que a gente deve partir para traçar esse raciocínio é pensar a partir desses dados. Fábio, você concorda com o Nicola e com o Márcio? Qual é a tua posição em relação ao tratamento cirúrgico e conservador? E o Nicola falou em pacientes jovens. Existe um limite de idade? Qual a tua indicação? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra participar desse podcast. Bem, concordo plenamente que operar todos os pacientes que sofrem uma primoluxação traumática do ombro é operar alguns pacientes de forma desnecessária. A gente sempre vai trazer os fatores de risco para que a gente possa decidir qual é o paciente ideal para essa primeira abordagem, né? Como foi falado, acho que idade indiscutível, esporte, tipo de esporte e intensidade de prática também é algo que a gente tem que considerar de forma bastante forte, e também as lesões que esse paciente, porventura, possa apresentar nos exames, tanto físico quanto complementares, para a gente poder chegar ao denominador final, né? E eu acho que a idade, não existe um número mágico. Claro que quanto mais jovem o paciente com a idade que ele tem no primeiro episódio traumático, maior
muito maior chance da recidiva. Eu acho que a gente trabalha sempre com o número 20 anos, sabendo que essa população abaixo de 20 é a que tem mais risco de recorrência, mas 20 não pode ser seu ponto de corte. A gente tem que subir esse sarrafo talvez até 30 anos, né, que aí a gente vai ter talvez um número interessante para ser um pouquinho mais conservador a partir dessa idade. O Piluch, que eu acho que até para ficar mais, até para quem está ouvindo, ficar mais claro, é óbvio que assim, eu tenho certeza que você, Piluch, Nicola, Fábio, a gente bota tudo na balança um monte de fator, né? A gente bota a idade, nível de atividade, como é que foi o episódio, se é do sexo masculino, eu gosto de luta, eu gosto de kitesurf, quer dizer, esporte que a gente sabe que tem uma chance de recidiva muito alta. Então, e principalmente nessa idade que o Fábio falou, eu até nem falo mais 20 anos, você também puxou para 30, mas para mim, menos de 25 anos eu sou um pouco mais agressivo, até para ficar mais objetivo para quem está ouvindo. Como é que eu, pelo menos, conduzo? Menos de 25 anos eu sou, vamos dizer assim, eu sou mais agressivo. Entre 25 e 35, 40, eu boto na balança vários fatores. Mais que 40, eu sou super conservador. Então, é mais ou menos, obviamente, com as exceções de cada caso. Eu vou dar um exemplo, eu não sei qual é a opinião de vocês, vocês três. Eu, pelo menos, também levo muito em consideração o que eu vejo na imagem de ressonância. Eu sempre peço uma ressonância magnética. Hoje, por exemplo, eu operei um caso, um primeiro episódio. Um paciente de 28 anos, esportes normais, tá? Não era atleta de nada. Mas a minha indicação foi porque no primeiro episódio, o lábio dele, na ressonância, estava totalmente medializado, e eu tinha certeza que ele ia cicatrizar numa posição errada, medializada. Então, assim, eu botando na balança 28 anos, é um cara ativo, com uma ressonância, obviamente tinha um Rio-Sachs, uma lesão traumática e tudo mais, com o lábio numa posição muito ruim. A literatura ela não é clara em estabelecer a relação de prognóstico com ressonância, mas eu olho muito para esse detalhe também, não sei vocês. E aí a minha indicação foi por isso. Falei, olha, teu lábio ele vai cicatrizar, vai. Mas ele está aqui embaixo, mostrei para ele, está super medializado. Então, assim, não tem muita dúvida, aí não deu outra. Na cirurgia, ele estava lá embaixo. Quando a gente bota a câmera por trás, você nem vê ele. Só quando a gente olha pela frente que a gente consegue entender cadê ele. Perfeito, Márcio. E vocês ainda utilizam o critério, o ISIS Score, para indicar uma cirurgia? Nicola? Eu, sinceramente, esses índices aí, para mim, eles são apenas mais um dos balizadores para a gente poder chegar num tipo de tratamento cirúrgico por uma situação que não é tão lógica e tem diversos tipos de dados que mudam a indicação. Eu sou meio purista no sentido de me preocupar mais com o tipo de atividade do paciente, já que tem algumas nuances que eu não consigo medir. Por exemplo, eu sei que, por exemplo, a frouxidão ligamentar é um fator desfavorável para a luxação, ou tanto para a recidiva, ou como para a recidiva pós-operatória, mas eu não consigo mesurar isso de forma adequada. Eu sei que isso acontece na maioria dos pacientes, então, para mim, tanto isso e o glenoid track, eles podem sugerir, mas eu acredito que eles não devem ditar um tratamento para o médico que está assistindo esse paciente. Eu acho que são dados que a gente pode utilizar, dados que são relevantes na literatura, com aplicabilidade bastante variável, né, que a gente conhece dos trabalhos, mas eu acho que é apenas uma forma de tentar ajudar o cirurgião a chegar num tratamento mais adequado para esse paciente. Perfeito, Pilusca, Nicola. a sua pergunta foi se eu ainda uso o Easy Score. Eu nunca usei o Easy Nunca Score, usou. porque ele tem problemas, ele tem grandes problemas, né? Eu acho que o Pascal Boalô, que sugeriu, né, propôs o score, ele acertou em muita coisa, né, em indicar fatores de risco que devem ser considerados durante a tua avaliação. Mas ele errou em colocar pontuação igual para fatores que diferem da importância. Ele errou, ao meu ver, em colocar o raio-x como referência para avaliação de lesão óssea, que é algo muito, muito importante. Isso foi corrigido depois com outro score, que é o GTIMS, e errou também no número final. Se a gente for seguir tudo que está no Easy Score, do número que ele sugere, é bloqueio ósseo em todo Para mundo. todo mundo. Então,
Exatamente. Então, assim, eu acho que é interessante analisar cada um dos fatores, mas não usar o Wizard Score como foi proposto. Essa foi justamente a provocação, porque surgiu como uma ferramenta, eu acho que é uma ferramenta válida, você colocou muito bem, e só que hoje a gente tem que ter muito critério na análise, né? Então, basicamente, pacientes jovens, atletas de esportes de contato ou acima da cabeça, colisão principalmente, abaixo de 25 anos, é quase consenso que o tratamento cirúrgico seria a escolha na primoluxação. Concordam? E vou além. Eu acho que talvez ser um pouco mais agressivo nesse paciente é porque talvez se a gente tem uma chance de restabelecer a anatomia, ter boa cicatrização e ter um ligamento, vamos dizer assim, com um colágeno menos elástico, no sentido de que a gente tem a menor chance de recidiva, é provavelmente no primeiro episódio. Um exemplo, por exemplo, se você pegar, quer ver, uma outra provocação, eu tenho certeza que se a gente, todos vocês, se pegarem no consultório um paciente que é lutador profissional de UFC e ele chegar com instabilidade do ombro em 3, 4 episódios, a gente vai ter uma tendência de fazer um bloqueio ósseo. Mas se ele chegar para você no primeiro episódio, que já muda, na minha opinião, pelo menos, já muda. Aí eu acho que já, mesmo sendo esse perfil, eu ainda acho que tem espaço para o reparo capsulabral. Ou seja, o primeiro episódio é o melhor momento da gente curar esse paciente, de jogar essa taxa Com de certeza. recidiva lá embaixo com a artroscopia. Por isso que, assim, eu peso a mão. Talvez a gente acabe operando mais do que deveria, mas a gente nunca vai ter essa resposta, a gente não vai saber. Porque se o paciente ficar bom, a gente não sabe se ele já ficaria, né, sem a cirurgia. Esse que é a grande questão. Então, acho que o segredo é a gente, pelo menos, aí entra na questão técnica, a gente não fazer algo também a mais do que deveria ser feito, né? Concordo. Perfeito. Nós já temos, então, uma definição, certo consenso do grupo de pacientes que deveriam ser operados. Portanto, que cirurgia fazer para esse paciente? E como você escolhe a tua técnica cirúrgica? Quais os exames que você utiliza? Quais os critérios aí para a indicação do tipo de tratamento cirúrgico a ser realizado? Nicola? Eu utilizo a ressonância magnética quando existe a possibilidade de uma fratura. Eu costumo solicitar uma tomografia computadorizada. Eu não sei a experiência de vocês, mas assim, eu nunca pensei ou precisei fazer numa primoluxação associar uma técnica cirúrgica, por exemplo, além do bancar, fazer um remplissage num paciente num primeiro episódio. Eu acho que vai de encontro àquilo que o Márcio falou, que é o melhor momento para a gente tratar a lesão, vamos dizer assim, mais leve que o paciente pode ter nesse momento, né? Então, para mim, do ponto de vista de propedêutica armada, eu costumo pedir uma ressonância e uma tomografia quando é necessário. Fábio, a tua conduta é a mesma? Vocês ainda utilizam artrorressonância ou artrotomografia? Bom, é mais ou menos isso que o Nicola comentou. Hoje a gente já tem muita validação em avaliar algo importante, que é a lesão, que é a quantidade de perda óssea, uma potencial perda óssea pós-luxação com ressonância. A gente não precisa ir para a tomografia. Claro, se a gente estiver se deparando com um fragmento ósseo avulsionado, né, um bancar ósseo, aí sim acho que o Nicola está perfeitamente correto em solicitar uma tomo para avaliar esse fragmento de forma mais sucinta. Mas se não houver isso, a ressonância ela lhe dá toda a informação. E atualmente eu já não peço mais a ressonância magnética com contraste, apenas ela sem contraste. E se você tem a sorte de ver esse paciente em até 21 dias pós o episódio traumático, você vai ter um contraste natural, que é esse sangramento, esse hematoma após a luxação, que vai te facilitar para avaliar melhor o lábio. Mas hoje eu não vejo mais a necessidade de artrorressonância não, Pilusco. Perfeito. Márcio, tua conduta é a mesma? Difere É, em algo? é o reparo artroscópico. De uma maneira em geral, a grande maioria dos pacientes que eu faço o primeiro episódio, eu trato, vamos dizer, muito parecido com o paciente com estabilidade. A maioria dos pacientes, 3 âncoras, as âncoras normalmente duplamente carregadas, ou seja, eu dou 6 pontos, eventualmente 5, mas não me lembro de ter feito menos do que isso.
tá? Ah, vamos lá, um ponto. Primeiro episódio, entra às vezes. Eu normalmente eu sou bem agressivo na instabilidade, em descolamento capsular, olhando pela frente, pegando cápsula, pegando lábio. No primeiro episódio, eventualmente, se eu faço só um reparo labral sem pegar cápsula, aí eu levo em consideração o exame físico pré-op, levando o outro lado, né, o contralateral, rotação lateral, se a rotação lateral, ou seja, ampla, frouxidão, aí mesmo sendo o primeiro episódio, eu também pego mais cápsula, porque eventualmente é um paciente que acabou deslocando o ombro porque tinha alguma frouxidão e não pelo trauma por si só. Então eu levo, eu meio que como essa é uma cirurgia um pouco subjetiva, cada um de nós faz de um jeito, o quanto pega de cápsula, quantos pontos. Então eu também levo em consideração na minha técnica, desde quantos pontos eu vou dar, se eu pego mais cápsula, menos cápsula, quanto tempo vai ficar imobilizado no pós-op, todos esses fatores, e a idade também. Vou dar um exemplo. Se por acaso eu operei também há pouco tempo atrás um paciente de 41 anos, primeiro episódio, e eu acabei indicando, obviamente botei na balança tudo isso que a gente já conversou, a gente optou junto pelo tratamento cirúrgico. Esse já é um paciente que eu sou mais rápido na mobilização e pego menos cápsula, porque eles fazem muita rigidez, pelo menos na minha prática. Os pacientes com mais de 40 anos que eu faço a mesma cirurgia que eu faço num garoto de 18, eles fazem muita rigidez. Então, assim, eu meio que vou botando na balança idade, exame físico pré-op, o que eu acho na cirurgia, mas de uma forma geral, todo mundo repara artroscópico, a cápsula labral, e a questão do remplissage, ser casos de exceção que eu levo em consideração os mesmos critérios, vamos dizer, da instabilidade, do paciente de estabilidade. O sax muito grande, medial, aquela coisa, né? Quais critérios, Fábio e Nicola, vocês usam para indicar um remplissage associado? É difícil, né? Porque num primeiro episódio é uma situação um pouco, eu acredito assim, é um pouco diferente, né? O replissage como uma cirurgia associada, um procedimento associado para diminuir a apreensão, principalmente a abdução do braço, é um método válido também. Apesar do peso que tem na literatura hoje, eu ainda tenho a tendência de ser um pouco mais purista e conservador e tentar restaurar a anatomia e deixar casos para fazer um replissagem numa situação dessa. Quando tem um Rheosax muito grande, ele muito medializado, alguma coisa desse tipo. Mas como eu já havia dito, na minha experiência, assim, eu acho que eu nunca cheguei a fazer numa primo-luxação um remplissage. Num esportista de colisão, por exemplo, com um episódio de primo-luxação, mesmo que não tenha um Rheosax tão profundo e medializado, vocês pensariam em associar um remplissage? Vocês acham que isso hoje a literatura suporta bem isso, né? O índice de recidiva diminui, mas qual a experiência de vocês? Eu vou ter a audácia de discordar do Dr. Nicola. Hoje, eu não me lembro mais, nesses últimos 2 anos, de ter feito alguma instabilidade sem o acréscimo do remplissage, mesmo sendo Mesmo o primeiro primo-luxação, episódio? Tá. mesmo o primeiro episódio. É claro, se não houver nenhuma lesão de Rheosax, aí não faz sentido, mas qualquer uma delas, on-track, near-track, off-track, eu acho que o remplissage é como o Pilusco falou. A gente já tem muita literatura mostrando que, de fato, ele agrega mais estabilidade, não por preencher o defeito, porque às vezes o defeito é pequeno, mas pela translação posterior que ele promove na cabeça. E, além disso, eu acho fundamental esse retencionamento posterior-inferior que ele promove. Então, às vezes, você nem precisa colocar a âncora posterior-inferior de 7 horas, porque quando você faz a remplissagem, a banda posterior sobe tudo junto. Então, é um efeito interessante na cápsula, além do efeito da miotenodese. Então, eu faço para todos quase, assim, eu só não faço quando eu não vejo nenhuma lesão. De fato, eu não vou criar uma lesão, mas tendo uma lesão, eu faço. E aí, o fato, Pius, que você mencionou de um paciente com mais um fator de risco, seja ele uma lesão óssea subcrítica, um Rheosax ou near track, por exemplo, ou a prática esportiva um pouco mais intensa, o remplissage faz todo sentido. Mas bloqueio ósseo você faria no primeiro episódio? Não, alguém faz? Sem lesão óssea. Digo, primeiro episódio sem lesão óssea significativa. Alguém... Eu faço numa população específica, que são os meus vaqueiros aqui. Por quê?
Não porque eu ache que vai falhar o bancar, não vai falhar, mas eu tenho certeza que eles não vão esperar 6 meses, que eles nunca esperam, para voltar a correr vaquejada. Então, já que eu consigo fazer um Latarjet, fazer uma toma com 3 meses e liberá-los, e isso é dinheiro para eles, que eles ganham dinheiro com isso, são atletas profissionais, eu faço o Latarjet por conta disso, não por fatores médicos, mas por fatores alheios. É uma decisão bem compartilhada com o paciente, né? Depende da situação dele, como qualquer outro tipo de esportista ou da atividade que a pessoa faz. Nicola, Fábio, só você entender uma coisa. Bíceps distal em vaqueiro, peitoral em vaqueiro, se você operar, são cirurgias que não doem no pós-operatório. Ele tem a impressão que Ele está bom. arrebenta. Ele arrebenta com isso. Então, eles não respeitam. Então, por isso que nesses pacientes que têm um perfil mais agressivo em termos de conduta de retorno ao esporte, que não vão respeitar você, acho que o bloqueio osso vai bem. Nesse esporte, você tem que fazer o Latarjet profilático, Fábio. Todo mundo. Não tem, antes de luxar, já faz os 2 ombros, Já, né? já me pediram isso, mas eu ainda estou Já te pediram, né? Alguém que luxou um ombro, Faz você o já outro. faz no outro, né? Faz o Imaginei. outro. Claro, a gente fala em técnicas, em indicações, mas tem conversa com o paciente, definição de tratamento vai ser sempre compartilhada, envolve questão financeira também, 2 parafusos são mais baratos que uma artroscopia, então tem todos esses aspectos a serem levados em consideração. Obviamente que são os casos mais raros. Na primoluxação, a gente sempre vai ter aquela lesão essencial, que é a lesão de bancar, eventualmente um Hill-Sachs um pouco maior. E nas lesões bipolares, vocês já viram pacientes com primoluxação com lesão bipolar? E para o nosso público aí entender o que é uma lesão bipolar, o conceito de glenoid tract, explica um pouquinho para a gente aí, Márcio, Nicola, Fábio. Olha só, não é comum, né, o Pilucci. Normalmente, o paciente que desloca, tem uma luxação traumática, quando ele tem uma lesão óssea, a maioria das vezes, essa lesão óssea, se ela é maior ou na glenoide ou no lado do húmero, né, que é a lesão do Hill-Sachs. Normalmente, pacientes com lesões bipolares, ou seja, lesões maiores até dos 2 lados, são os pacientes com luxações secundárias a uma crise epilética, ou pacientes exatamente com mecanismos de traumas, vamos dizer assim, mais violentos, de uma maneira em geral. Então, na prática, esse paciente, ele se apresenta, ele tem uma lesão óssea grande na glenoide, normalmente o Hill-Sachs não é tão grande e vice-versa. Aí você trouxe a questão do glenoid tract, que é mais usado no paciente com instabilidade, não só no primeiro episódio. Eu também da mesma maneira que o Nicola falou do ISIS, Score, para ser sincero, eu meio que utilizo todos esses parâmetros e eu meio que faço a minha decisão compartilhada com o paciente para indicar um caminho ou outro entre bloqueio ósseo, reparo capsulabral. Então, assim, eu mais ou menos vou por esse lado, né? Eu não sei o que vocês acham, mas é óbvio que um paciente com uma lesão óssea da glenoide maior, eu vou para o bloqueio ósseo. Mas a maioria quando a gente fala em primeiro episódio, normalmente quando tem uma fratura da glenoide, ou seja, a gente não tem a erosão da glenoide, tem uma fratura. É uma fratura. A maioria das vezes eu fixo essa fratura e por técnica artroscópica, tá? É diferente do paciente que chega com instabilidade, tem um fragmento, eventualmente eu não acredito na viabilidade desse fragmento. Aí eu prefiro jogar fora esse fragmento e fazer um bloqueio ósseo. Exatamente isso. Então, assim, quando a gente vai para a literatura, o primeiro episódio traumático gera em torno de 7 a 8% de perda óssea da glenoide, que não é significativa para a gente. Então, é aquela coisa, se você consegue operar esse paciente nesse momento, você vai lidar com uma perda óssea muito menos complexa do que se você deixar esse paciente solto e ele recidivar. Cada recidiva aumenta 2 a 3% de perda óssea. Então, aí é outro fator que a gente tem que analisar também. Perfeito. Fábio, já que você falou que faz replissagem em quase todos os pacientes, qual a dica que você tem aí para evitar a temida perda de rotação externa aí que todo mundo fala? Isso é uma ótima pergunta. A perda de rotação lateral pós-remplissagem é muito mais um erro técnico do que um erro, do que uma limitação
associada à técnica cirúrgica, né, ao princípio da técnica. E se você faz a passagem dos fios muito medializada, você vai ter perda de rotação lateral. Se você fixar o ventre muscular do infra, você vai perder rotação, vai perder rotação. Então, a dica é você entrar pelo portal póstero superior e passar pelo tendão e cápsula e não passar pelo músculo. Em pacientes, por exemplo, que eu quero que fiquem mais restritos de propósito pela profissão ou pelo esporte que exercem, eu vou um pouco mais medial de propósito. Em pacientes, por exemplo, que trabalham com atividades overhead, eu vou mais lateral para limitar menos e ter menos estabilidade. Então, é um balanço que você faz também baseado no paciente. Fábio, você que faz bastante, então, como é que é a sua ordem para fazer o remplissage? Essa é a primeira pergunta. Você imagina que faça de decúbito lateral, eu faço estabilidade de lado também. Você muda na hora também para fazer o remplissage, a tração, tem alguma dica na tração, tanto axial quanto a abdução? Como é que é a tua rotina? Perfeito. Então, como você mencionou, preparar muito essa lesão, descolar bastante a lesão, né, demorar muito tempo nesse preparo, colocar as primeiras âncoras na glenoide, passando pelo tecido e não amarrando, deixar ela Não amarra. pronta, não amarrar. Eu boto a póstero inferior, antero inferior, não amarro. Depois eu vou para o portal antero superolateral para visualizar o rio sax, tiro a tração lateral para a cabeça do húmero descer e descolar do infra para eu ter espaço para trabalhar, termino minha remplissagem e volto para continuar minha instabilidade. Amarro os dois pontos inferiores e vou subindo. E amarra depois o remplissage, no final. Ou já, Não, já amarro. Por quê? já Porque na hora que eu amarra amarro, já amarro, na hora que eu amarro o remplissage, a cabeça vai para trás para e eu trás. ganho espaço na frente. Então, você não deve fazer isso antes de passar os pontos inferiores, porque você vai perder espaço inferior. Mas, do ponto de vista anterior, ou seja, âncoras de 2h30 ou 4 horas, elas vão ser facilitadas pela translação posterior da cabeça. Mas eu acho fundamental isso que você falou, tirar a tração lateral, senão não tem como a gente fazer Não tem. Você vai ter muita dificuldade, o exatamente. remplissage. E aí vocês usam, Nicola, não sei, você faz de lá também, Nicola? Piloto também Passo. faz. E aí Lateral. vocês usam tração que fica presa, ou usam coxim, ou usam algum rolo? Eu uso um coxinho na axila, ajuda bastante, mas eu deixo para fechar o replissage no fim. Eu acho Tá. que Eu não dá também, eu muita. também. Eu não sei, eu não senti muita dificuldade. Só eu que Não achei faço muito. cadeira de praia, né? Eu só Você faço cadeira aprendeu, manguito rotador, você aprendeu errado, né, Pilusky? O Lá que nós já vamos fazer? Eu me adaptei bem e mesmo em estabilidade posterior eu faço em cadeira é de praia, mesmo? é mesmo. Mas concordo que o espaço é bem maior com o decúbito lateral, mas é a adaptação que nós adquirimos, né? Eu Sim, sim, me sim. sinto confortável e É, bem. Eu queria, mudando um pouquinho, continuando esse assunto, já que a gente falou de âncoras aí, âncoras duplamente carregadas, absorvíveis, âncoras de fio, de tecido, quais que vocês utilizam hoje? Como eu uso âncora, então vamos lá, o meu ponto mais inferior sempre duplamente carregada. E a maioria das âncoras de novelo, de fios, para instabilidade, ela só tem um fio e não dois. Então, eu normalmente uso âncoras que são biocompatíveis, né, com hidroxiapatita no ponto mais baixo, um ponto, dois pontos, depois a segunda âncora, três pontos, quatro pontos, a mesma âncora. E aí eu normalmente uso uma âncora de novelo, a terceira âncora, que é o meu quinto ponto. Eventualmente, se eu achar que eu preciso do quinto e do sexto, eu uso três âncoras duplamente carregadas. Essa é a maioria das vezes eu faço isso. Eventualmente, se eu quero fazer um portal transsubescapular para pegar uma âncora bem baixa, aí eu também gosto da âncora de novelo, que aí eu consigo, como é mais fácil de colocar, o guia, normalmente são âncoras de 1.9, 1.8, e aí é mais fácil de passar pelo subescapular. eu uso duplamente carregada também, quando é possível, né? Porque a gente tem algumas situações aí, alguns hospitais, que é meio complexo a disponibilidade de material, dependendo da fonte pagadora, e isso acaba trazendo uma dificuldade, assim, um prejuízo técnico bastante importante nos procedimentos. Por isso que eu estava falando com o Fábio essa questão também em algumas situações aí de a gente fazer um remplissage,
Existem algumas situações que a gente fica até impossibilitado de fazer, devido à situação, essa situação que a gente vive Sim, hoje em sim, dia, em sim. relação às fontes pagadoras aí, às vezes acaba incapacitando da gente fazer o que a gente pode, tecnicamente, tentar fazer de melhor para o paciente, né? Não, e não só âncora. Eu uso, quando eu Infelizmente. faço remplissagem, eu uso 3 cânulas. Eu também não consigo, assim, porque eu faço instabilidade com 2 portais na frente e o portal posterior, e eu uso 2 cânulas na frente. Eu imagino, não sei como é que vocês fazem. Volta e meia, assim, quando eu estou nos cursos, nos labs, né, eu percebo que muita gente faz só com uma cânula anterior, Eu faço usando portal único. faz portal. Então você usa provavelmente uma pinça tipo Bird Beak, não é isso? Algo parecido, não é isso? Ou a pinça de manguito mesmo. Ou a pinça de manguito, tá? Que já é uma pinça. Eu, por exemplo, uso muito aquele passador que é, não sem Rabinho nenhum de conflito porco. de Sim, interesse sim, aquele rabo de com porco. empresas que é o tipo rabo de Aquele porco, é fantástico, fantástico, que fantástico. solta o tirão. Exatamente, que é o que eu uso para pegar mais cabos. Eu não sei o que você, Fábio. Voltando para a pergunta do Piluski, com relação às âncoras, né? Eu acho que assim, até para a nossa audiência entender, essa é uma lesão que a gente precisa sempre ver a parte posterior, né? E eu acho que a âncora duplamente carregada para ser a inferior é a ideal. Por quê? Porque se ele tem alguma alteração também na banda posterior, você pode colocar essa âncora quase em 6 horas e fazer o primeiro ponto para trás e o segundo ponto para frente, e reproduzir o efeito rede, o Hammock effect, com âncora só. E aí eu acho que essa âncora inferior deve ser duplamente carregada. Eu tenho a âncora de novelo duplamente carregada, eu tenho essa sorte de tê-la. Eu acho que facilita muito, exatamente porque os guias são curvos, né, Márcio? Então a gente pode até fazer pelo portal, mas pode ser transsubscapular entrando até 6 horas porque ele é curvo. Se ele fosse reto, eu não conseguiria. Então me dá essa vantagem. E aí as de cima eu sempre faço sem nó. Eu faço as âncoras nóteis, porque na verdade, primeiro você repara o ligamento, e eu acho que o nó para ligamento é mais firme, é mais confiável, e sendo duplamente carregado, melhor ainda. Mas depois você tem uma lesão labral. E sendo só uma lesão labral em cima, a gente vai fazendo sem nó até mais ou menos 2 horas e meia ali. É. Para não fugir do tema, Pilucci, eu acho que assim, você trouxe o ponto da âncora sem nó, Fábio. Para instabilidade eu não gosto nas âncoras mais inferiores, tá? Sem nó. Quando pega cápsula, eu não gosto. Mas para um reparo labial simples num primeiro episódio, é uma cirurgia bem elegante. Pegar só o lábio com âncora sem nó é bem interessante também. Fica bonito. Recapitulando, então, a gente já tem um certo consenso que pacientes abaixo de 25 anos, com perda óssea, sem perda óssea, lesão essencial de bancar, eles, após uma primoluxação, especialmente pacientes masculinos, esportes acima da cabeça e esportes de contato, devem ser operados. A técnica é a artroscópica com reparo de lesão do bancar, associado ou não remplissagem, dependendo do tipo de atividade do paciente. E o que vocês me dizem? A gente sabe também que acima de 25% de perda óssea, ou 20%, indicação de bloqueio ósseo, ou Latarjet, ou bloqueios de crista, outros enxertos ósseos que nós temos. O que vocês acham, ou qual a experiência de vocês com o DAS, com o Dynamic Anterior Stabilization, descrito pelo Laderman e pelo Philippe Collin em 2018? Eu posso falar que eu já fiz alguns casos de DAS, né? Eu acho uma técnica muito bonita, muito elegante, mas até conversei com as duas portuguesas que popularizaram e vêm popularizando a técnica ao longo do mundo inteiro, né? A Clara e a Catarina. Conversei com elas, eu acho elegante, acho que os resultados são muito bons, não tem follow-up longo, que é uma preocupação, porque as recidivas geralmente ocorrem mais tarde, não ocorrem no começo. A gente vai ter que observar esse grupo de pacientes que elas estão operando lá na frente para ver de fato se isso é sustentável. Mas eu não faço só, sabe por quê, Pilusco? Porque são os pacientes que eu faço reprissagem. Então eu acho que uma concorre com a outra. E eu não tenho por que sair de uma situação que me está confortável, que me dá um resultado muito bom, e partir para o DAS. Fiz, mas não faço mais. Márcio, Eu, Vai, Nicola. Eu não tenho, eu não faço DAS. Para ser sincero, eu fiz uma vez. Então, assim, eu não posso dizer que a minha prática é fazer esse tipo de procedimento. eu tô ficando velho, eu sou meio late adopter. Eu não gosto de arriscar uma coisa no meu paciente até o momento que eu tenho certeza que vai ser benéfico para ele. Então, eu prefiro usar
os meus recursos mais tradicionais e não inventar muita moda Que para poder funciona, né, trazer um Nicola? resultado que funciona. Isso é uma coisa assim que eu até criticava do meu antigo chefe, que ele falava assim, pô, o fulano tá velho. Olha as ideias que ele tem. Ele não consegue ver as coisas para frente. Eu tô ficando assim. Acho que eu tô ficando velho. Eu sou late adopter. Agora eu só faço as coisas que eu tenho certeza que dá certo. A literatura, ela, desde que o Laderman descreveu essa técnica, tem diversos artigos que mostram indicações, bons resultados, né? Mas, como o Fábio falou, não tem um segmento acima de 10 anos, não tem longos segmentos. E alguns trabalhos mostram, inclusive, que seria uma alternativa para aquela perda óssea subcrítica, né? Entre 13,5% e 20%. Nesse período houveram várias variações aí de técnicas, né? Mas eu acho que é interessante a gente ter no nosso arsenal, especialmente quando se tem um SLAP associado, um SLAP 5 com lesão de bancar, que você já vai fazer uma tenodese do bíceps, talvez seja interessante. Eu tive um paciente recentemente que foi feito isso, com um resultado bem satisfatório na cirurgia. Então, acho que vale a pena a gente abrir a mente também para esses novos procedimentos, mas concordo com o Nicola. É bom quando a coisa já está experimentada e você tem mais segurança em fazê-lo. Então, talvez para quem queira começar com o DAS, o melhor paciente seja realmente esse com uma lesão mínima, uma lesão essencial, sem um Hill-Sachs muito grande, em que associar a lesão de bancar ao procedimento de tenodese do bíceps ali, que é o DAS, vai trazer um melhor resultado. E, por fim, Latarjet. Quando tem perda óssea, além do Latarjet, vocês fazem outro tipo de enxerto? E qual o enxerto de preferência de vocês? Bom, eu faço latar. Bom, aí a gente está saindo, como eu falei, só para não sair do tema do primeiro episódio, seria extremamente. Não me lembro de indicar a cirurgia de bloqueio ósseo para esse paciente de primeiro episódio. No paciente com instabilidade, que eu já indiquei, a maioria deles eu faço Latarjet, e reservo crista ilíaca, o Eden Binet para os casos de revisão, Latarjet que deu errado, ou os pacientes epiléticos. Normalmente epilético, como eu comentei, que tem lesões ósseas muito grandes, eu dou preferência para o Eden Binet. Mas a maioria do paciente, vamos dizer assim, o paciente tradicional do consultório, com uma perda óssea que eu julgue que seja interessante, o bloqueio ósseo, eu indico Latarjet na maioria das vezes. E o Márcio tem muita razão quando ele fala do epilético. Por quê? Porque se você faz um Latarjet no epilético que está super controlado, o neuro liberou, você faz o Latarjet, ele pode convulsionar na semana seguinte, mesmo sob controle, no pré-operatório. E se ele convulsionar pós-Latarjet, a tração que a convulsão exerce no tendão conjunto é absolutamente alta. E esse enxerto vai sair e você vai ter parafuso quebrado, solto ou torto, ou as três coisas. Então, você fazer o enxerto livre sem o tendão conjunto no epilético faz todo sentido, porque aí você não tem o efeito de tração excessiva, esse paciente talvez ele sobreviva, entre aspas, a crise epilética pós-operatória sem ter que fazer uma revisão. Mas, de fato, fora o epilético, eu só faço o enxerto livre com o Eden Binet numa eventual falha de um Latarjet, que eu ainda não vi, graças a Deus. Perfeito, eu concordo com vocês dois, acho que é isso aí mesmo. Pilucci, posso fazer uma pergunta? Como é que vocês fazem o pós-operatório de um reparo tradicional de bancar? Tempo de mobilização. Essa seria a próxima. Então ótimo, já Ótimo. engatei. Pode falar aí, Nicola. Você sabe que eu faço da mesma forma que o Nier fazia quando fazia a capsuloplastia. 4 semanas de 0 a 90, depois ganho de arco de movimento e evitar atividade com trauma. Alguns pacientes, dependendo do que eu tenho visto, às vezes nem é necessário eu indico uma fisioterapia pós-operatória, porque retorna ao arco de movimento com 4 semanas, o paciente volta ao estado normal, eu não quero forçar nada e deixar a natureza cicatrizar aquela lesão e deixo 6 meses até voltar à atividade física, que é o mais complicado, e é o que o paciente, eu acho,
que é um dos motivos que faz, às vezes, o paciente pensar 2 vezes para operar ou não. Mas, Nicola, você nos primeiros 4 semanas, você permite eles mexerem ou fica parado? Tipoia 0 a 90. Essa era a forma clássica como o Nier conduzia a Mas capsuloplastia você dele. Eu recomenda vim fazendo. exercício, é isso? Você Não, recomenda ele fazer? ele tá de Ah, tá tipoia para liberado. proteção, mas ele pode fazer de 0 a 90. Tá. Engraçado, eu deixo parado. Bom, depende do caso Não, também, não não sei. tem problema, porque 4 semanas, 6 de tipoia nunca deixou ninguém com ombro duro na vida. Eu acho que não tem problema nenhum. É como o Nicola falou, essa recuperação, ela não é dolorosa, a recuperação ela é certa, esse paciente vai ficar bom, vai ficar bom. Em termos de função, é um paciente que nos dá muita gratidão depois, né? Diferente do manguito, o manguito sofre mais. Esse paciente não É. sofre, mas eu sou como o Márcio, eu seguro na tipoia 4 semanas. Não deixa de fazer nada a não ser exercício de cotovelo, punho, dedos e escápula torácica. E aí libero com 4 semanas. E aí, como você falou, eu também seguro o paciente para fazer atividade esportiva de contato aos 6 meses. Eu libero treinos sem contato, dinâmica, para que ele, com 6 meses, ele consiga voltar à prática completa. Deixa eu perguntar para vocês, e musculação? Quanto tempo vocês liberam para o paciente voltar para a academia? Bom, já que eu faço reemplissagem, eu tenho que pensar também no efeito tendão. Então, eu só começo a fortalecer na físio e vou fortalecer no físio e academia a partir de 80, próximo de 3 meses. Algum paciente vocês deixam 6 semanas imobilizado ou não? Ou todo mundo 4? Todo mundo 4. Normalmente 4 semanas. 4. 6 semanas seria para outro grupo de pacientes. Multidirecional, aquela coisa. Multidirecional, Tá. exatamente. Que aquele que vai dar errado de todo jeito, deixa 6 semanas para ele ficar mais rígido mesmo. Pessoal, o papo está ótimo, mas chegou o nosso tempo aí. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês e a discussão que nós tivemos aí sobre o tema. Agradecer ao Márcio, ao Nicola e ao Fábio e a todos que estão ouvindo aqui a Rádio Sbot. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Sbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!